Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tá quente aqui a terra, hein? Lá em Taubaté tá quente também. Tá gostoso. Amém, irmãos. Hoje eu não vim sozinho. Fazer a minha esposa passar um pouquinho de vergonha. Tá conversando, ó. Fica de pé um minutinho para todo mundo ver você. Fazer você passar vergonha mesmo. Amém, irmãos? Minha esposa, linda. Glória a Deus, é a Cíntia, minha Cíntia. Amém, irmãos? Eu confesso que eu estou com o coração bem cheio de fogo, como a gente cantou aqui. E a gente sabe que nós não esperamos mais um fogo que caia do céu, porque hoje o fogo já habita dentro de nós, né? Então é um fogo que queima de dentro para fora. Os profetas do antigo pacto, da antiga aliança, oravam para que o fogo descesse do céu e consumisse a oferta em cima do altar externo, de um altar feito às vezes de pedra. Mas hoje nós entendemos que quando oramos para que o fogo queime, nós oramos para que o fogo queime no altar que está dentro de nós. Amém? E você não tem nem ideia de quem é o sacrifício nesse altar, né? Pega o seu dedo de profeta e faz assim, ó. O fogo te consome no altar. Amém? Nós somos a oferta a ser consumida. Paulo disse que nós oferecemos um culto racional, né? E esse culto racional, ele passa por uma entrega. E essa entrega que nós fazemos no altar para que o fogo queime e consuma as nossas vidas. Não tem como haver manifestação da vida de Cristo sem que a nossa vida seja consumida. Não tem como. Jesus não veio para habitar e dividir a vida com você. Isso aí é uma mentira que você aprendeu nas músicas gospel. Jesus não veio para dividir a vida com você, Ele veio para ser a sua vida, amém? Então, para Ele ser a sua vida, você precisa ser consumido, né? Quanto mais a gente é consumido por esse fogo, mais a vida de Cristo se manifesta em nós, amém? Irmãos, eu estou muito feliz mesmo de fazer parte disso. Eu tive aqui, eu acho que mais ou menos um mês atrás, né? Por aí, né? E no dia que eu estive aqui, nós estivemos aqui numa escola de profetas, e eu ministrei sobre diferença de ofício e unção. Quem é que estava aqui? Alguns estavam, outros não. E eu falei sobre a diferença de ofício e unção, né? Eu vou pedir para vocês já abrirem a Bíblia em 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel 19, 20, que esse texto vai ser um texto base, vamos dizer assim, um texto para que a gente caminhe com ele até o final e Deus possa trazer mais da sua revelação sobre as nossas vidas, amém? Enquanto você vai abrindo aí 1 Samuel 19, 20, que você não possa olhar para mim como alguém que sabe mais do que você, ou como alguém que veio ensinar. Na realidade, eu vim aqui pegar da porção que eu tenho e juntar com a porção que você tem. E quando nós unimos as porções que nós temos da verdade, essa verdade cresce dentro de nós, amém? Nós precisamos uns dos outros para crescermos na verdade que é o próprio Cristo. Então eu estou aqui hoje para receber também e para, junto com a porção que vocês têm, crescer na verdade. 1 Samuel 19, 20 diz assim: então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. Repita comigo: que lhes presidia. Eu não sei se todas as traduções aqui das Bíblias de vocês têm essa palavra específica, mas a tradução que eu uso fala essa palavra, que Samuel, que estava com eles, os presidia. Ou seja, ele estava presidindo aquela reunião. Amém? Guarda isso. Ele estava presidindo. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Também eles profetizaram. Diga assim: o Espírito de Deus veio. Amém? Então Samuel estava presidindo,
aquele ajuntamento. E em dado momento o Espírito do Senhor veio. Amém? Guarda isso, vai ser importante. Hoje eu não quero me deter falando a respeito de manifestações proféticas exteriores, mas sim para falar da posição do profeta. Entendemos que esses dias a quais vocês já iniciaram, eu creio que eu sou a penúltima palavra, a próxima vai ser o apóstolo. Então são dias onde está sendo construído, está sendo trazido através da palavra o entendimento do ofício dos 5 ministérios, de cada ofício dos 5 ministérios, amém? Não é isso? Então hoje o foco da palavra, irmãos, é falar sobre o ofício do profeta. Como eu disse na outra vez que eu estive aqui, nós falamos da diferença do que é ofício e do que é unção. Nós aprendemos num resumo bem básico que uma pessoa que tem um ofício, ela pode se mover através da unção em outros ministérios. Ou seja, alguém que é apóstolo, ele pode se mover muitas vezes num momento ao qual Deus decide como um profeta dentro da unção. E o que é a unção em nós? A unção em nós é a própria habitação do Espírito Santo. Amém? Então na outra vinda eu falei sobre a diferença de ofício e a diferença de unção. Porque às vezes quando falamos de 5 ministérios, ainda surge algumas coisas na mente, achando assim, então eu sou profeta, então eu nunca mais posso profetizar, nunca mais posso participar de um evento evangelístico, porque eu sou profeta. Então porque eu sou apóstolo, eu não posso mais profetizar, porque esse é o papel do profeta. Não, isso é um engano. Nós temos ofício específico na qual nós carregamos uma responsabilidade de Deus, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode operar através da unção em nossas vidas e nos fazer nos mover dentro de outro ofício, dentro de outro chamado, conforme o desejo dele. Amém? Eu vou dar um exemplo só, eu dei na outra vinda, que foi o apóstolo Cristiano. Todos aqui conhecem o apóstolo Cristiano, sonho de Deus. Ele esteve em um país, se eu não me engano, foi na Venezuela. E quando ele chegou lá para uma conferência, ele desceu no aeroporto de avião. Quando ele desceu do avião, pôs o pé na Venezuela, o Espírito de Deus falou dentro dele e disse assim: você não vai ministrar essas palavras como um apóstolo nessa conferência, você vai ministrar numa unção de profeta. E aí o que aconteceu? Ele ministrou todas as palavras que ele tinha que pregar naquele tempo, naquela conferência, de uma forma diferente da dele. Ele não ministrou como um apóstolo de ofício, ele ministrou como um profeta. Então isso pode acontecer, amém? Então não tenha isso na sua cabeça, não, eu sou isso, eu nunca mais posso fazer aquilo. Não, o Espírito Santo tem que ter liberdade de mover dentro de nós, amém? Mas eu quero falar sobre o ofício do profeta. Então eu vou me deter em falar sobre o ofício do profeta. Nós sabemos que nem todos que têm o dom de profetizar é profeta. Nem todos que profetizam têm o dom de profetizar. E o mais interessante é que todo profeta, ele tem o dom de profetizar e também se move debaixo do espírito de profecia. Sabe, isso pode parecer difícil de entender para você, mas eu explico rapidamente. Quem teve na primeira palavra lembra, Nós sabemos que quando falamos de profético, quando falamos de profecia, quando falamos de profeta, imaginamos alguém que entrega a profecia. Só que o ofício do profeta não está somente ligado a entregar profecia. Entregar profecia é um aspecto do mover profético gerado dentro da igreja. Então pode existir pessoas que entregam profecias, mas não têm o chamado para ser profeta. De repente possuem o dom de profecia, que é um dos 9 dons descritos lá em Coríntios, amém? Então nem todos que profetizam podem ser chamados de profetas de ofício, porque ele pode somente estar se movendo pelo dom, amém? Vocês estão comigo? Se alguém dormir, cutuca para não dormir, pastor?
Também nem todos que de repente num culto como esse dessa noite, na hora da adoração, e que profetiza, de repente tem o dom de profecia. De repente a pessoa ali, através do Espírito Santo, que é o Espírito da profecia, colocou uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, entregou uma palavra profética, e de repente essa pessoa também não tem dom. Isso é bom da gente saber, porque de repente você fala assim: eu não tenho dom de profecia. Você pode até não ter o dom de profecia e nem ser profeta, mas pelo Espírito que habita em você, você pode profetizar. Amém? Eu não sei se isso é uma boa notícia para você, mas isso é muito importante. Você pode profetizar. Se o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca e você tiver ousadia para botá-la para fora, você pode ser um canal de Deus na vida das pessoas. Amém? Nós temos o Espírito de liberdade que habita em nós. Glória a Deus, né? Por isso. Irmãos, a restauração profética, ela se deu início junto com a restauração apostólica. Por quê? Porque tanto o ofício do apóstolo, tanto quanto o ofício do profeta, foram tirados da igreja. O apóstolo praticamente foi arrancado da igreja. O profeta, na realidade, não foi tirado, mas foi minimizado no entendimento. Não num grau de valor, mas no entendimento. Porque era só alguém levantar e profetizar, que já intitulávamos essa pessoa de profeta. Mas, como eu já disse, profetizar não significa ser profeta. Você pode estar movendo pelo dom ou pelo Espírito, amém? E essa restauração é chamada de restauração apostólica e profética, porque foram os dois ministérios que nos foi tirado. A igreja por anos ficou centrada em um só ministério, que é o ministério pastoral, aonde homens de um grande coração, que entregaram suas vidas, se dedicaram para cuidar da igreja, para fazer o melhor que eles podiam, mas que carregavam uma carga que não era só para eles carregar. Isso, irmãos, já é uma demonstração aí totalmente explícita para nós, diante dos nossos olhos, de tantos homens cansados, de tantas pessoas, mulheres de Deus chamadas ao pastorado, que estão cansadas, decepcionadas com a igreja. E hoje, na nossa atualidade, pessoas, pastores, que até dão cabo da sua própria vida. Eu não sei se isso mexe com você, mas olhar uma reportagem e ver um homem que foi chamado por Deus para curar, para manifestar cura, para limpar, para cuidar das ovelhas, um pastor dá cabo da sua própria vida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós hoje estamos falando a respeito de algo que é necessário para a igreja. Não estamos aqui nessas quintas-feiras nos encontrando para falar de uma nova doutrina ou para falar de um novo jeito de ser igreja. Não, nós estamos nos encontrando para falar do modelo original de igreja, no modelo que Deus determinou para a igreja. E existe uma carência ainda desses ministérios, uma carência do entendimento desses ministérios. Falando da parte profética, ainda existe hoje uma mistura. Hoje existe ainda, uma mistura entre o que é profético e o que é profeta, e o que é profecia. Hoje pega-se tudo, coloca dentro de um recipiente, mistura, e tudo isso vira uma coisa só. Ainda existem igrejas que não conseguem discernir o que é um mover profético e o que é um ofício do profeta. Ainda não conseguem discernir, não conseguem entender que o ofício do profeta e o mover profético não são a mesma coisa, mesmo que andem juntas. Eu vou repetir. Tem ainda muitos ministérios que não entendem que o profeta de ofício, ou o ofício de profeta, e o mover profético não são a mesma coisa, mesmo que andem e que caminhem juntos. Amém? Vocês estão comigo ainda? A pegada do culto não é uma pegada muito assim de pregação, é mais de estudo mesmo, né? Porque nós estamos trazendo fundamentos que são fundamentos que o Senhor tem nos dado
Para quem ainda não nos conhece, nós somos do Ministério Sonho de Deus, lá em Taubaté. Nós caminhamos no apostólico, no profético já há mais de 10 anos. Ficamos 7 anos fundamentando apostólico, profético, restauração apostólica e profética, sem sair para pregar para lugar nenhum. 7 anos, recebendo de Deus para nós e fundamentando uma escola de profetas, aonde nós temos hoje uma escola de profetas já há mais de 7 anos, mais de 9 anos, se eu não me engano. Nós estamos caminhando nisso e nós não estamos hoje entendendo que tudo se findou e se finda em nós. Não, nós estamos cada dia como igreja e como vocês abertos para ouvir o Espírito de Deus e para continuar crescendo na verdade e no conhecimento do Senhor, amém? Se você conhece alguém, ou se você de repente é um daqueles que fala assim, não, eu já sei tudo, você é aquele que não sabe menos do que qualquer um, porque nós sempre estaremos sendo revelados da parte do Espírito Santo, a vontade e a verdade plena dele sobre as nossas vidas, amém? Irmãos, esse texto ele é um texto chave que o Senhor me deu, e ele fala de um tempo onde o Espírito Santo ainda não habitava nos homens, e que num determinado momento, num ajuntamento profético, o Espírito Santo veio sobre eles, num dado momento onde está escrito que Samuel presidia aquele ajuntamento. Repita comigo: todo ajuntamento profético precisa de governo. Amém? Irmãos, não tenha mais na sua mente aquela impressão de que um mover profético é aquela coisa desordenada, onde todo mundo, grita, fala em línguas, manifestações externas. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui pregando contra você falar em línguas, você sentir a presença do Espírito, mas eu estou te falando que todo mover profético genuíno, existe governo. Não é algo desordenado. Não é algo bagunçado, mesmo que às vezes pareça. Não é algo sem ordem. Todo mover profético de Deus, aonde o Espírito de Deus se manifesta a governo. Nesse texto, eles estavam no ajuntamento, e Saul havia enviado seus servos para procurar Davi, e chega nesse ajuntamento, aonde estavam profetizando, um grupo de profetas estavam profetizando, e Samuel estava presidindo. Ou seja, Samuel estava ali exercendo governo sobre aquele ajuntamento. Em um determinado momento, diz o texto que o Espírito veio sobre os mensageiros de Saul, que também começaram a profetizar. Amém? Também começaram a profetizar. Então eu quero usar esse texto e eu quero já extrair dele 2 pontos importantíssimos. Quais são os 2 pontos importantes? Primeiro, repita comigo: ofício. Repita agora comigo: mover. Amém? Ofício e mover. Samuel presidia. Samuel é a figura do ofício, do profeta que está exercendo governo sobre um ajuntamento profético, sobre um ajuntamento onde pessoas estavam ali manifestando aquilo que o Espírito de Deus estava gerando dentro deles. Ou seja, eles estavam profetizando e Samuel estava presidindo. Samuel estava exercendo ofício, porque o profeta de ofício, ele tem dentro da sua movimentação a característica de trazer ordem, de trazer governo, de trazer direção. Amém? Isso, irmãos, mostra para nós, para quem aí, como eu, tem mais de 10 anos de crente, né? Vou usar o termo aí que todo mundo gosta, que tem mais de 10 anos de crente. Vamos lá, quem tem mais de 10 anos de crente? 15 anos de crente? 30? Eu tenho porque eu nasci, já era crente, né? Então eu sou crente desde quando eu nasci, eu tenho 38, sou crente há 38 anos. Então a gente consegue identificar moveres, eu vou usar isso, tá? Proféticos, e muitas das vezes em reuniões, aonde, além de não ter governo e não ter liderança, direção, o pior, frutificava às vezes rebeldia e espírito de rebelião no meio.
Eu não sei se alguém já viu isso ou já vivenciou isso. Eu já vi, irmãos, com os meus olhos, até mesmo aqueles que se dizem profetas, se levantarem contra os seus líderes. Por quê? Porque eles ouvem a Deus. Né? Então isso aí, irmãos, não tem nada a ver com o mover profético. Vocês vão aprender aqui que o mover profético, debaixo de uma liderança, de um ofício de um profeta, a maior característica que você vai encontrar nesse mover é obediência e submissão. Amém? Eu já vi, irmãos, pessoas até mesmo num culto como esse, se levantar no meio da congregação profetizando, interromper o pastor e falar, não, porque Deus mandou ele falar agora, ele vai falar. Ele interrompe o líder, ele interrompe a palavra, ele interrompe o desenvolvimento do culto e ele fala, não, Deus mandou falar, eu não obedeço a homens e eu vou falar. Quem já viu isso aqui? Eu já vi. Então amém, então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Samuel manifestava o quê? O ofício, aquele que presidia. E num determinado momento a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre os mensageiros de Saul. Primeiro ponto importante, irmãos, existe uma diferença daquilo que eles estavam vivendo ali, daquilo que nós vivemos hoje. Porque naquele ajuntamento, naquela legislação, naquele tempo, que era o tempo do velho pacto, da velha aliança, o Espírito de Deus ainda não havia descido para habitar nos homens, amém? O Espírito de Deus, ele se manifestava através da visitação. Repita comigo, o Espírito Santo visitava, mas não visita mais. Amém? Ele não visita mais, irmãos, amém? Cuidado com o que você canta, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ora, porque às vezes hoje ainda eu vejo pessoas falando, Senhor, nossa, eu senti teve uma visitação hoje do Espírito. Cara, aquele que habita não visita mais, porque ele não é mais um visitante, ele é um habitante. Naquele tempo ele era um visitante, então havia ali um propósito naquela movimentação, e o Espírito, através da visitação, encheu também os mensageiros de Saul que começaram a profetizar. Amém? Vocês estão comigo? Então, irmãos, nós conseguimos entender através desse texto que havia a manifestação do Espírito e que havia a manifestação do ofício de um profeta que estava presidindo, de alguém que estava à frente, de alguém que estava liderando. E isso é importante demais a gente entender. A palavra ofício significa qualquer atividade de trabalho que requer técnica, habilidades específicas. Quando a gente fala de ofício, a gente está falando de algo dada pelo próprio Cristo Jesus para homens que ele escolheu para serem seus profetas, e ele capacitou esses homens com técnicas, habilidades específicas para o seu ofício. Amém? Técnicas e habilidades específicas. Então, quando eu falo que alguém tem um ofício de profeta, quando ele é reconhecido, quando ele é ali reconhecido como um profeta de ofício, nele existe habilidades específicas dadas pelo Senhor, para que ele possa se movimentar a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Vocês estão comigo ainda? Então tá bom, tenham paciência comigo, amém? As maiores habilidades e técnicas de um profeta de ofício, irmãos, que são dadas por Cristo. Sabe quais são? Né? No mover, a gente pode dizer assim, a maior habilidade de um profeta é ver o mundo espiritual. Não, não é essa a maior habilidade de um profeta. A maior habilidade de um profeta é falar, é trazer uma palavra de revelação sobre a vida de alguém e falar até o RG do irmão. Não, irmão, isso aí não é a maior habilidade de um profeta de ofício. Deixa eu te falar, as maiores habilidades dadas por Cristo para um profeta de ofício são, repita comigo, caráter, obediência e amor. Amém? Porque muitas vezes nós nos impressionamos com manifestação de poder. Muitas vezes quando a gente fala de profético, qual que é a primeira visão que tem? A gente já imagina um cara, sei lá, cabeludo, tiozão, com barbona, com cajado na mão, um pano de saco, e entrando na igreja, e daqui a pouco ele bate o cajado e o telhado abre. A gente começa a imaginar coisas sobrenaturais, externas acontecendo. Porque muitas das vezes nós
vimos, né, e lemos o antigo pacto e vimos coisas assim acontecer. Um dia uns moleques lá foram tirar sarro do profeta, mano. Não sei se já leu essa história. E de repente o profeta olhou para eles e falou algo, saiu do meio do mato uma ursa, cara, e matou os moleques. Então quando fala de profeta, você já imagina isso aí. Mas nós estamos vivendo um tempo diferente, irmãos. Um tempo onde o fogo não é algo mais que cai do céu, mas o fogo é algo que consome os homens de dentro para fora. Um tempo diferente, numa legislação diferente. E a gente precisa entender o que é um profeta hoje. Sabe por quê? Porque senão a gente fica olhando para movimentações que copiam a manifestação e a movimentação dos profetas de outrora. E há uma diferença de legislação. Vocês vão entender até o final da palavra. As maiores habilidades de um profeta está relacionada a caráter, obediência e amor. Irmãos, profeta de ofício não se levanta contra a liderança. Profeta de ofício não anda, não caminha sem submeter o coração. Profeta de ofício não bate de frente com o líder e fala assim: não, mas eu sou profeta, Deus falou comigo e eu tenho que falar. Ou usa aquela frase tradicional dos crentes: eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Isso é frase, irmãos, de rebelde, não de profeta de ofício. Ah, mas Paulo falou isso. Vai ler o contexto, irmãos. Na teologia a gente aprende, né? Texto sem contexto é pretexto. Então vai ler o contexto da Bíblia antes de citar. Profeta de ofício, irmãos, submete o coração. Profeta de ofício caminha junto com o presbitério. Profeta de ofício se move debaixo de obediência e de submissão. Amém? Quando não há ofício, irmãos, quando não há submissão, quando não há caráter, quando não há obediência, se abre uma brecha gigantesca para que um espírito contrário se mova. Deixa eu te dar um contexto histórico. Adão foi colocado por Deus no jardim, foi criado por Deus, foi criado e depois formado, né? Há uma diferença. E depois Deus falou para ele que ele tinha que governar. E ele disse para governar sobre Eva, disse para governar sobre os homens. Não, Deus não criou homem para governar homem. Deus criou homem para governar a terra, para submeter a terra. Todo homem possui, quando falamos homem, estou falando da raça humana, amém? Mulheres também. Todo homem foi criado para governo, irmãos. E o que acontece? Quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem desobedece, abre-se uma brecha. E o governo que estava na mão do homem é passado para a mão de outro governo. Não fica sem governo. E a mesma coisa acontece quando nós não vemos num mover profético o ofício do profeta se movendo na igreja. O que acontece? Não há governo, não há alguém que presida. Aí o que acontece? Alguém vai assumir o governo. E existe um espírito que se move e que atua no governo, muitas das vezes nessas manifestações, chamado Jezabel. Repita comigo: Jezabel. Só para você entender, Jezabel, no contexto histórico, foi a esposa de Acabe. E quando a gente fala espírito de Jezabel, não é o espírito da Jezabel que morreu e ela anda vagando pela terra, amém? Quando a gente fala espírito de Jezabel, a gente fala de uma categoria, de uma potestade que se move e que traz essas características de quem foi Jezabel. E quem foi Jezabel? Jezabel foi uma mulher manipuladora, sedutora, que se dizia líder de profetas, que tinha a sua companhia de profetas também, de falsos profetas. Então Jezabel, quando falamos de espírito de Jezabel, falamos de algo, irmãos, muito perigoso. Algo que se move e que não ficou preso somente na época de Acabe, porque você vê referência lá em Apocalipse, quando João na ilha de Patmos escreve, não precisa abrir, João 2,20 diz assim: tenho porém contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa mensagem estava sendo escrita para a igreja de Tiatira, lá
quando João estava na ilha de Patmos e já estava falando dessa movimentação e desse governo exercido por Jezabel. Repita comigo: quando não há profeta de ofício, Jezabel governa. E sabe qual é o maior problema de Jezabel governar? Que Jezabel, irmãos, ela faz uso de algumas coisas que, cara, ela consegue enganar, ela consegue seduzir as pessoas. Porque Jezabel, ela atua através do quê? Ela atua através da manipulação e ela atua através da sedução. Ela traz uma coisa que tem aparência de profético, mas não é. E esse que é o maior problema, irmãos. Sabe, nós precisamos entender de fato o que é um mover profético e o que é um ofício, o que é um profeta de ofício, para não sermos enganados por Jezabel. Aqui no texto de Apocalipse é bem claro Jesus falando para João escrever para Tiatira. Essa mulher, esse espírito está se movendo nela, está seduzindo, está se dizendo profetiza. Irmãos, vamos falar aí a verdade. Imagina alguém no meio de uma congregação, de uma igreja, se dizendo profetiza, já podendo ensinar, já podendo o quê? Ensinar as pessoas. Ela estava dando aula na escola de profetas, então ela parecia profeta. O mover dela parecia profético. O mover dela mostrava aparentemente aos olhos de que era algo profético, de que era uma movimentação. Quer mais um exemplo? Paulo chegando numa cidade para ministrar, de repente vem uma jovem e traz uma palavra de revelação a respeito dele. Dele e quem estava com ele, que eu não lembro agora quem era. Falou para eles assim: ó, vai aí os servos do Deus vivo. Esses caras que estão aqui para fazer uma obra de Deus. Ou seja, ela teve uma revelação ali na hora. Mas ela estava se movendo debaixo de um mover profético ou debaixo de um engano? Paulo na hora, irmãos. Paulo, ele não era profeta de ofício, ele era um apóstolo, mas ele era profético. E quando ele viu aquela movimentação, mesmo que falou a verdade, falou quem ele era. Irmãos, às vezes você fica impressionado quando alguém vem e entrega uma palavra para você. Nossa, que precisão, olha, falou que eu estou vivendo mesmo. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, não o profeta, amém? Paulo viu aquela situação e ele pôs em prática algo que também faz parte, é importantíssimo no profético. Repita comigo: discernimento de espíritos. Tem gente que é doido para profetizar, né? Mas, cara, de verdade, se você tiver o discernimento de espírito, você vai saber o que é um mover profético e o que não é. Ele olhou e já repreendeu na hora aquele espírito. Às vezes a gente fica impressionado com um dom, a gente fica impressionado com as pessoas que estão em ascensão na mídia, a gente fica impressionado com as pessoas que estão em destaque. O profeta fulano de tal. A gente precisa saber o que é profético e o que é ofício, amém? Essa mulher levavam eles à prática da prostituição. E quando a gente fala de prostituição, a gente pensa em ato sexual já na cara, né? Prostituição já é ato sexual, é promiscuidade. Mas, irmãos, sabe o que é a maior prostituição de fato? A maior prostituição é corromper-se em troca de interesse pessoal. Isso é a maior definição do que é prostituição. Corromper-se em troca de um benefício pessoal. Tem muita gente que não se prostitui fisicamente. Tem muita gente que não se deita com vários homens ou várias mulheres, mas que prostituem a sua vida, se corrompendo por seu interesse pessoal. Isso também é prostituição. E às vezes a gente fica tão dono da verdade, né? Quando a gente vê uma pessoa que de repente caiu, teve um problema nessa área, né, de prostituição física. Nossa, viu? Caiu em prostituição. E às vezes a gente está prostituindo a nossa vida, porque nós nos movemos somente por um interesse pessoal. Irmãos, tem muitos ajuntamentos hoje nas igrejas, onde as pessoas se ajuntam para prostituir. Onde as pessoas se ajuntam para prostituir, para interesse pessoal. Esses dias atrás, ouvindo uma conversa ministerial, não vou citar nomes, eu ouvi assim, porque o líder da igreja tal fez um evento
E sabendo que o ministro, o pastor fulano de tal, tinha acabado de fazer um ajuntamento grandioso num estádio, ele pensou: se eu chamar esse cara que juntou essa galera no estádio para o meu evento, eu vou chegar em muitas pessoas, né? Irmãos, vamos falar a verdade, isso aí é prostituição, não é? Mas amém, né? Existe uma frase muito perigosa, irmãos, que ela se move às vezes até dentro da igreja, que fala muito de prostituição. E é uma frase que muitos de nós de repente até falou de forma errada, equivocada, ou até mesmo de forma consciente e sabendo do que está falando. Mas sabe aquela frase que a gente diz assim: o meu propósito? Meu propósito. Essa frase é perigosa, cara. O meu propósito. Tem muita gente que pelo seu propósito, ele muitas das vezes ele não se submete. Muitas vezes pelo seu propósito, ele não ouve a ninguém. Muitas vezes pelo seu propósito, ele não consegue se encaixar em igreja nenhuma, porque ele tem um propósito. E quando de fato, irmão, se a gente for olhar à luz das Escrituras, que nós sabemos que é a maior das profecias, amém? A Bíblia não fala meu e teu propósito. A Bíblia fala o tempo todo o propósito eterno de Deus. Nós não nos movemos pelo nosso propósito, nós nos movemos pelo propósito dele. Amém? Tem um texto muito conhecido e usado nos aconselhamentos, Romanos 8, 28. Esse é tradicional, né? Romanos 8, 28. O irmãozinho chega atribulado para você e você vai aconselhar ele. Aí ele fala assim: não, porque está acontecendo isso e aquilo. A vida do cara está uma desordem. A vida do cara está bagunçada, está uma desordem. O cara fez um monte de besteira, está uma zona. Aí muitos pastores sentam e falam assim: irmão, fique em paz, porque em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí aquele irmãozinho fala: ai, que bom, então essa desordem que está na minha vida coopera para o meu bem. Mentira, cara. Mentira, o texto continua, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você está vivendo uma vida de desordem, irmão, isso não vai cooperar para o teu bem aqui nem na China, se você não estiver vivendo o propósito dele. Se não estiver vivendo o propósito dele, se estiver vivendo o teu propósito, irmão, essa bagunça que às vezes pode estar na sua vida, cada dia vai te botar mais para o buraco e para o final do túnel. O fim, né? O buraco, sei lá. A gente precisa entender que existe um propósito eterno de Deus para nós. Cada um que está aqui, irmãos, não nasceu por nascer. Você tem um propósito de Deus para manifestar nessa terra, dele. Não seu, não meu, não nosso, mas dele. Então essa palavra meu propósito, debaixo do governo de Jezabel, leva a pessoas a acharem que por ter dons são maiores do que outros. Leva pessoas que por achar que tem dons revelacionais. Cara, os dons revelacionais são complicados, porque são pessoas que muitas vezes vai orar por alguém e Deus mostra que ela tem o dom. Deus traz às vezes uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, fala coisas do passado, do presente e até mesmo do futuro. Pessoas que muitas vezes entregam uma palavra de profecia e ali a pessoa se derruba em chorar, porque aquela palavra realmente é uma palavra revelada de Deus. E essas pessoas que portam e carregam esses dons e essas manifestações, às vezes debaixo do governo de Jezabel, elas prostituem o dom, elas se contaminam. Sabe qual é o maior agente contaminador dos dons de Deus dentro de nós? Sabe o que é? Repita comigo: é a alma. Pode repetir: a alma. Lembra aquele texto que fala que o perfume do perfumista, se cair uma mosca já estraga o perfume? Essa mosca que cai naquilo que é genuíno de Deus, que é a vontade plena dele, a manifestação do propósito dele, muitas vezes é uma interferência da nossa alma. Jezabel, ela sabe exatamente como atuar na vida das pessoas. Ela sabe que a nossa alma é um barril de pólvora, e a única coisa que ela precisa fazer é uma faísca. Irmão, profeta, por que você está falando tudo isso?
Porque eu estou falando de profeta de ofício. Onde há profetas de ofício, há ordem, há liderança, há discernimento de espírito, há governo e há direção. Porque todos nós precisamos submeter o nosso coração. Ah, profeta Paulo, você já é profeta, você é do ministério Sonho de Deus, vocês já estão caminhando isso. E isso não pode, não acontece com você, irmãos. Eu sou profeta de ofício. Mas toda vez que eu estou numa companhia de profetas, estou me movimentando com os meus apóstolos, com os meus líderes, eu submeto a minha vida, eu submeto o meu coração. Quando a gente fala assim, às vezes na igreja, tem gente que até arrepia, fala, então tudo que Deus me dá eu tenho que falar para o meu pastor. Então se Deus me revelar alguma coisa, eu tenho que contar para ele saber aquilo que Deus falou. Irmãos, melhor coisa que existe é a gente estar nesse ambiente seguro. Como eu disse, eu passei a vida inteira na igreja e eu manifestava dons proféticos antes de entender isso tudo. E quantas vezes eu me senti por ter dons revelacionais, eu me senti às vezes acima do meu próprio pastor. Porque muitas vezes eu nunca vi ele entregar uma profecia. Eu via ele pregar no culto, no domingo, bonitinho, mas eu não, eu começava a falar em línguas, entregava a profecia e às vezes eu me achava maior que ele. Depois que eu entendi, irmãos, o que é o mover profético e o ofício do profeta, e passei a viver numa casa apostólica e profética, onde há manifestação de pais apostólicos, eu comecei a entender o quão seguro é ficar protegido nesse lugar. O quão maravilhoso é submeter o coração. Sabe, ter um coração ensinável. Amém? Vocês estão ainda aí? Quando a igreja confunde o ofício com o mover, nós temos a manifestação, sabe do quê? De muito misticismo religioso. Hoje em dia, irmãos, está na moda. Senhor, eu quero falar só o que o Senhor quer que eu fale. Mas sabe, misticismo religioso. Hoje em dia está na moda, irmãos, o profético. Então, irmãos, o profético, para ser profético, tem que ter manifestação, tem que ter coisa, tem que ter, sabe, se o cara estiver pregando e não falar que está vendo um anjo descendo lá na porta, ele não é profeta, cara. Eu estou lascado, porque eu nunca vi um anjo, cara. E eu sou profeta, cara. E outro dia, uma vez eu perguntei para Deus, no comecinho, falei, Deus, o Senhor me chamou para profeta, e o Senhor nunca me deixou ver nenhum anjinho. Porque a gente, né, fica, caramba, o cara começa a pregar, já vê 15 de uma vez, e eu não vejo um. Só que a gente entende, irmãos, que nós estamos numa outra legislação. Paulo, isso significa que não pode ver anjo de maneira nenhuma, irmãos. O ministério dos anjos é real e é bíblico. Mas eu estou dizendo para você que não existe como padronizar o mover profético baseado naquilo que já passou. A gente precisa entender hoje qual é o objetivo do profético hoje. Qual é o objetivo do profético hoje? Dentro do novo pacto onde nós vivemos. Eu desafio você a buscar uma literatura, por exemplo, um tema assim, profetas do novo pacto. Eu desafio você a buscar uma literatura que fale a respeito desse mover dentro da legislação vigente hoje, que é o novo pacto. Lembra que eu falei? Lá no velho o Espírito visitava. Hoje no novo o Espírito habita dentro de cada um de nós. Hoje, no velho, a gente falava assim, vamos lá para Ramá, porque lá em Ramá os profetas estão lá, e lá está havendo uma manifestação profética. Isso era verdade naquele tempo. Agora hoje, irmãos, vamos fazer, irmãos, aqui vamos juntar um dinheiro, vamos fazer uma caravana para Israel, porque tem um mover profético lá. Isso aí está totalmente fora do contexto. Repita comigo, não existe local aonde o mover profético seja maior do que dentro de mim. Eu não sei se vocês estão entendendo a palavra. Irmãos, não tem como hoje a gente, de forma geográfica, delimitar a atuação profética da igreja. Porque hoje, cada um que aceitou a Cristo como Senhor e passou a fazer parte dessa família, ser filho de Deus, carrega o maior mover profético dentro de si, que é o Espírito Santo, cara. Mano, eu não preciso, desculpa a minha gíria às vezes, é que eu fico revoltado. Não preciso ir lá pegar a areia de Israel, cara. Tocar no altar que Elias desceu fogo. Cara, o Espírito de Deus mora dentro de mim. E eu fico correndo atrás de areia
Israel. Irmãos, o mover profético hoje está equivocado. Sabe o que nós temos vivido nesse tempo? Presta atenção. Nós temos vivido um tempo onde houve homens de Deus levantados como uma máquina demolidora para destruir fundamentos antigos. E isso foi real e genuíno de Deus. Homens de Deus levantados com influência para vir com a marreta destruindo fundamentos antigos, fundamentos ultrapassados. Só que, irmão, toda vez que eu destruo uma edificação, eu tenho que construir outra. E sabe o que tem acontecido? Preste atenção no que o Espírito diz para vocês. Tem gente voltando e pegando o entulho que está no chão para construir de novo. Irmãos, as mesmas pessoas que vieram com marreta dizendo que hoje o Espírito habita, que o mover está dentro do homem, que não existe maior mover, está fazendo de novo caravana para Israel. Mover profético, irmãos, não tem a ver mais com localidades. Mover profético acontece dentro de cada um de nós. E a gente precisa entender isso. Sabe, esse misticismo que tem acontecido, tem levado as pessoas a movimentos, na qual hoje, e sempre se chamou, mas hoje tem se chamado de avivamentos. Olha-se para a história, aonde nós temos registrado nessa história tempos aonde houve movimentações com um propósito específico para aquele tempo, e tem se buscado movimentações iguais, e tem tentado se gerar movimentações iguais. Ainda pensam que mover profético está relacionado com multidão. Tem gente hoje entendendo assim, não, hoje o mover profético de Deus para esse tempo é encher estádio. Eu já acho o contrário. Eu já tenho visto maior moveres proféticos em igrejas, às vezes com menos pessoas, com poucas pessoas. E tem gente achando que é encher estádio. Irmão, se encher estádio é mover profético, é avivamento. Luan Santana é o maior avivalista que existe hoje. Porque as pessoas enchem um estádio para ouvir o cara, se arrepiam, choram quando o cara canta, mas quando saem dos estádios, saem da mesma maneira que entraram. E isso às vezes tem acontecido nesses ajuntamentos. Irmãos, o avivamento não tem a ver com manifestações externas, mesmo que possa produzir. Mas nenhuma manifestação externa será produzida sem que primeiro ocorra dentro. Toda manifestação externa que começa de fora não é profético. Se há uma manifestação externa é porque primeiro aconteceu dentro, para depois acontecer fora. E quando acontece dentro, irmãos, muda a vida das pessoas. Não existe mover profético sem mudança, sem transformação. De verdade, irmãos, eu estou falando de alguém que viveu muita coisa. Eu era daqueles caras que vivia atrás de vigília, pastor. A minha esposa está aí, sabe? Botava o meu bom e velho terno. Nada contra terno, ainda tenho terno lá, às vezes eu visto nos casamentos, né? A gente tem que usar aquilo que a gente se sente bem, né? Um dia me falaram assim, mas você vai diante de um juiz, você tem que pôr uma roupa, e para ir diante de Deus, cara, diante de Deus o ideal seria a gente ir pelado. Porque pelado a gente está nu diante dele, né? Diante do Pai a gente precisa manifestar a nossa nudez, né? Mas eu me lembro que eu ia atrás de muitos movimentos assim, cara, ajuntamentos, vigílias. Vai ter uma vigília do fulano de tal, não sei na onde. Ia para lá, cara. Passava a noite inteira, aquela movimentação, pessoas falando em línguas, entregando profecia e tal e tal. Tudo aquilo que muitos aqui já devem ter vivido. E sabe o que era mais interessante, cara? Que depois você encontrava algumas daquelas pessoas que de repente mais eram usadas naquelas movimentações. E aquelas pessoas estavam vivendo uma vida igual. Separação da esposa, traição, adultério, enrolava os outros, sabe? Comprava para não pagar, coisas desse tipo, coisas de caráter. Aí eu ficava pensando, caramba, né? Como que há um mover profético na vida de alguém e não vai mudando essa pessoa? Irmãos, eu não estou falando aqui de um cara santarrão e perfeito, não. Eu estou falando de alguém que está sendo cada dia como você transformado pelo Espírito. Porque o mover profético não é o que acontece aqui, mas é o que está acontecendo aqui dentro de mim. Para mim, os melhores cultos são aqueles que eu saio bravo com o pregador.
Tomara que você saia bravo comigo hoje. Eu vim aqui para ofender mesmo a sua mente. Se você sair bravo daqui, eu acredito que isso vai produzir algo na sua vida. Porque às vezes a gente vai para culto esperando ouvir o que a gente quer. E não entende que a gente precisa para o culto ouvir o que a gente precisa. Mover profético não fala o que você quer ouvir. Fala o que você precisa ouvir. Irmãos, não é fácil ouvir um profeta, não. No grego, a palavra avivamento fala de reacender uma chama. Fala de uma planta que lança novos brotos, que floresce novamente. Quando alguém chega até Cristo, ela começa um processo de avivamento dentro dela. Primeira coisa que acontece, ela é vivificada. O Espírito Santo de Deus, conforme Paulo escreveu, se une ao meu espírito, produzindo vida. Aí há um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Eu nasço de onde, irmãos? Da água e do Espírito, para começar uma nova vida com Cristo. Isso é avivamento. É reacender a chama que foi apagada por uma natureza caída. E esse processo de avivamento, ele acontece, continua acontecendo dentro de nós, ou precisaria acontecer e continuar acontecendo dentro de nós. Porque o mais triste é ver pessoas que têm anos de igreja, mas não amadurece. Eu já falei para vocês do crente presépio. O crente presépio é aquele que só carrega o menino Jesus. Ele não amadurece, cara. A gente pensa que maturidade cristã é tempo de igreja. Não é. Sabe o que estou falando eu aqui, não é nada. O que eu defino como maturidade é o quanto de Cristo eu manifesto em todas as situações da minha vida. Maturidade cristã não tem a ver com um instituto teológico que você estudou? Não. Maturidade cristã não tem a ver com o cargo que você exerce na igreja? Não. Maturidade cristã é o quanto de Cristo eu manifesto em todos os dias da minha vida. Se eu vejo uma pessoa manifestar Cristo dos mínimos detalhes, eu falo, caramba, essa pessoa está amadurecendo. Eu tenho um rapaz lá que a gente casou esse final de semana, né, amor? O Rubens Salles. Alguém que foi no Sonho de Deus, ele deve ter visto ele lá. É impossível você não perceber o Rubens. Você olha pro cara, ele tem uma tatuagem de um olho bem aqui, ó, na garganta. Aquele olho que tudo vê, sabe? Aquele olho místico. Ele tem uma tatuagem de um olho aqui. O braço dele é tudo cheio de tatuagem. Ele é alto, magro, parece que o Rodrigo Santoro, né? Tem uma barba, tem um perfil assim meio muçulmano, narizão. E ele chegou na igreja, órfão, drogado. E quem que foi discipular ele, né? Eu, né? Eu só discipulo esses caras. Será que é porque eu usei droga também? Aí eu fui discipular ele, cara. E sábado passado agora a gente casou ele, né? Ele foi uma cerimônia linda, né? Casou. E tá feliz pra caramba. Mas por que eu tô falando do Rubens? O Rubens tem, se eu não me engano, 3 anos. No máximo 4. 3 anos, no máximo 4 anos de convertido, irmãos. Convertido. E o cara é muito maduro em Cristo. Eu conheço gente que tem 20 anos, não tem a maturidade que o cara tem. Aí eu fico me perguntando, por quê? O que acontece? Amém? Então, quando alguém conhece a verdade, ela começa a amadurecer. E esse amadurecimento, ele fala o quê? Ele fala do governo, da manifestação do Espírito dentro de nós. E a manifestação do Espírito dentro de nós é a manifestação profética maior que pode acontecer. Numa igreja, não fique esperando coisas acontecerem do lado de fora para que você ache que Deus está se movendo, porque Deus começa tudo primeiro do lado de dentro. Em Coríntios 14:29 diz assim, ó: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem com zelo tudo que foi dito. No caso de ser concedida a revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados, encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Esse texto, irmãos, expressa que dentro de um mover profético há ordem. Eu não sei na onde que a igreja se perdeu, desde a época de Coríntios assim, né? Por isso que Paulo teve que escrever isso. Mas a igreja acha que mover profético é uma coisa desordenada. Vocês já ouviram aqui alguém falar, ou de repente vocês já falaram assim: não, mas quando o Espírito Santo me tomou eu não vi mais nada. Mas quando o Espírito Santo me tomou eu tive que falar. Irmãos, de verdade mesmo, o Espírito Santo não faz isso.
O Espírito Santo de Deus, ele fala ao teu espírito. E aí você tem governo sobre o teu espírito, como diz aqui. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. O espírito do homem está sujeito ao homem. Então não ache que o mover profético é uma coisa desordenada, bagunçada, que não tem direção, que não tem propósito. Eu já orei muito em monte. E eu lembro que às vezes eu ia para o monte orar, cara, e de verdade, não tinha propósito. Às vezes a gente ficava a noite inteira e não tinha um propósito. Não tinha uma direção específica. Quando tinha, era alguém fazendo campanha para um emprego no monte. Mas deixa para lá, isso fica para outra aula. O nosso espírito, ele precisa estar sempre manifestando governo, porque no nosso espírito há o governo do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós hoje entendemos pela palavra, pela Escritura, que nós temos a manifestação do nosso homem espiritual, e nós temos também muitas vezes que lutar contra o nosso homem externo, nosso homem carnal. E quem é o nosso homem espiritual? O nosso homem espiritual é a junção entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Por isso que Paulo fala, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, ele começa a descrever isso, ele fala, mas o meu homem interior se renova. O nosso homem exterior, irmãos, ele é composto, sabe por quê? Pela alma, pelos nossos sentimentos, pelas nossas experiências de vida, juntamente com a natureza carnal que carregamos de Adão. Esse é o nosso homem exterior, esse é o nosso homem que milita contra o Espírito, que Paulo também escreveu. E quando a gente fala de manifestação e de mover profético, nós estamos falando da manifestação do governo do Espírito de Deus, através do nosso espírito, governando essa natureza caída e essa alma que muitas vezes ela quer se sobressair. Sabia? A nossa alma não foi feita para governar. E o problema muitas vezes é que a nossa alma que governa. E a nossa alma, irmãos, ela é reativa. O que é ser reativo? A sua alma fica triste por uma situação triste. A sua alma fica alegre por uma situação alegre. Por isso que tem gente que vive como num ânimo dobre, como Paulo também escreveu, vós que sois de ânimo dobre, purificai o vosso coração e tal. O que é viver em ânimo dobre? Viver na alma. Porque hoje você está aqui dando glória a Deus, pulando, dando pirueta, porque está tudo bem. Mas aí amanhã vem uma ventania na sua vida de problema, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí você vai estar vivendo uma bagunça na sua vida, desordenada, tudo cheio de problema. Aí você vai andar com a cabeça baixa, achando que você é o derrotado, que você é o pior. E quando as pessoas perguntam se está tudo bem, você já fala, não está tudo bem. E aí você vive num... O que é um ânimo dobro, irmãos? É aquela montanha russa, né? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Isso é viver na alma. Porque a alma é reativa. Se tiver tudo bem, se tiver com dinheirinho no bolso, passeando de carro com a família, né? Tudo... Glória a Deus, aleluia, irmão. Mas daqui a pouco o negócio estreita, cara. Daqui a pouco o vento vem. Porque, meu irmão, pode ser ter construído na areia ou na rocha. Para os dois, o vento vem. A chuva vem. E quando a chuva vem, se você estiver na alma, vai embora a alegria rapidinho. Vai embora a alegria rapidinho. Agora, se você estiver no governo do Espírito, sabe o que acontece? Você pode estar passando a maior luta da sua vida. Você vai continuar experimentando da alegria do Espírito. Daquela paz que Paulo falou aos Filipenses. A paz que excede todo entendimento. Que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso é mover profético. Isso é ser governado. O governo está em nos movermos pelo Espírito e não pela alma. Falei isso já. Eu estou caminhando para o final. Eu tenho o quê? Mais 1 hora? Brincadeira, gente. Estou caminhando já para terminar, tá? Quando nós falamos de ofício, estamos falando de governo e não de movimentação somente. Todo mover precisa de uma voz ativa de governo. Repita comigo, todo mover precisa de uma voz ativa de governo. Olha que interessante, lá em Atos dos Apóstolos, a promessa de Joel se cumpre. Eles estavam reunidos e o Espírito desce.
Já não era mais a legislação que o Espírito Santo fazia visitinha. Ele desce para quê? Para habitar. O que Joel disse? Que haveriam dias que o Espírito desceria sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens e tudo aquilo que você já sabe. Nesse dia do Pentecoste, cumpre a promessa. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo vem. Por isso que eu falo, né? Outro dia eu coloquei um negócio na rede social, aí umas pessoas criticaram. Eu falei que o fogo não vai mais cair do céu, porque já caiu. O fogo já desceu. O fogo da condenação. Cara, maior fogo do que esse é o fogo do Espírito. E ele já desceu e habita entre nós. Amém? Então, naquele dia houve a manifestação, a descida do Espírito Santo e desceu para habitar naqueles que ali estavam esperando a promessa. E quando isso aconteceu, começou algumas manifestações externas, mas daquilo que estava acontecendo dentro deles. Alguns começaram a falar em línguas que não conhecia. Ou, por exemplo, eu que não falo inglês, se eu estivesse lá eu ia começar a falar inglês. Isso aconteceu lá. Muitos começaram a falar em línguas que desconheciam e pregando o evangelho para outros que estavam ali naquele ajuntamento, que era uma festa conhecida, era uma festa que concorria muita gente de outras nações, de outras línguas, de outros povos, e eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. Mas também diz que eles começaram a falar em línguas como de fogo, e nós entendemos pelas escrituras que eram as línguas estranhas, o dom de falar em línguas que edifica a nós mesmos. Eles começaram também a falar em línguas, e naquele mesmo movimento também diz o texto, não vou ler agora, mas fala assim, que eles começaram a profetizar, e começaram a profetizar, e houve o quê? Um mover. Repita comigo: houve um mover no dia do Pentecoste. E aí o que aconteceu? Em um dado momento, alguém debaixo de uma unção profética toma a palavra. E o texto diz assim, e aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra. Pedro tomou a palavra e ele disse assim, alta voz, pregou a multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Ele se levantou debaixo todo aquele mover. E ele trouxe o quê? Uma palavra de direção, de ordem, de governo. Quando a gente fala de ofício de profeta, irmãos, que foi arrancado do nosso meio, o entendimento de ofício, tá? A gente fala de uma igreja que passou a ser muito mística, muito religiosa, aonde toda manifestação do Espírito Santo, toda manifestação profética era algo desordenado e sem direção. Por quê? Porque não tinha ofício do profeta. Não tinham pessoas com características para poder trazer o que? Direção e governo. O ofício do profeta está ligado à fundamentação e edificação. Em Efésios 2:20, o texto conhecido diz assim: edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, cuja sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Deixa eu te dizer uma coisa, olha a seriedade desse texto. Esse texto diz que o apóstolo e o profeta, dentro da movimentação dos 5 ministérios da igreja, eles trazem o fundamento. Quem é o fundamento que o apóstolo e o profeta traz? Não são eles mesmos. Tem gente aí falando errado que não, o apóstolo e o profeta, ele é o fundamento da igreja. Coitado, se ele tentar ser, ele vai morrer, porque não existe outro fundamento senão Cristo. Então, o apóstolo e o profeta trazem Cristo para o centro da igreja, trazem Cristo para a base da igreja. O apóstolo e o profeta, da função do seu ofício é trazer Cristo para a igreja. É o evangelho de Cristo, é a igreja de Cristo. Esse é o papel do ofício desses dois caras. E aí você pega uma igreja que perdeu o apóstolo, que perdeu o profeta, e que ficou centralizada sobre as costas do pastor. Às vezes o pessoal vê a gente pregando e fala que a gente pensa que a gente está batendo e falando mal do pastor. Não, irmãos, não é isso. A gente está mostrando para vocês que ficou um peso sobre um ofício e que matou muita gente, cara. Vou fazer uma pergunta aqui, não sei se alguém tem a resposta, mas quem aqui conhece pastores que já ficaram pelo meio do caminho? Quem aqui conhece pastores que não pastoreiam mais? E quando você toca nesse assunto, quem aqui conhece pastores que não quer saber ouvir de crente?
não quer saber ouvir de ovelha. Pastor que ficou cheio, falou, não quero saber mais disso. Eu conheço. Foi tirado aqueles que deveriam trazer fundamento. E sabe o que a gente corre o risco de acontecer? Da gente começar a construir com o fundamento antigo e de fato de novo tornar uma igreja sem Cristo. Tem uma palavra muito forte que o apóstolo Cristiano ministra. Tem uma conferência que a gente ministra, que a conferência inteira se chama Conferência Cristo. A gente vai pregar nas igrejas e às vezes a gente ouve assim no final do culto, de verdade, vou falar, vocês não vão acreditar, mas é só isso que vocês vão pregar? Só de Cristo? Falei, puxa vida, o que mais que eu vou pregar que seja, que satisfaça? Se Cristo não satisfaz a igreja. E tem uma mensagem nessa conferência que se chama Substitutos de Cristo. Irmãos, as igrejas estão cheias de substitutos de Cristo. Tem tudo na igreja, menos Cristo. E tudo que eu vou falar aqui, irmãos, não é que eu sou contra não, mas não pode entrar no lugar de Cristo. Tem igreja que tem luz, tem igreja que tem fumaça. É pecado? Não, irmão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas nada disso pode substituir a Cristo. Tem igreja que tem prancha de surf, tem igreja que tem pista de skate, tem igreja que tem escola, tem igreja que tem isso. Tudo isso é pecado? Não, irmãos, eu estou falando só o seguinte, nada disso pode tomar o lugar de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você prende os seus membros, e já está errado querer prender membro, né? Você prende os seus membros com uma pista de skate, Jesus não é suficiente, cara, então o evangelho deles não é Cristo. Substituto de Cristo. Um profeta de ofício, ele tem dentro da sua movimentação levar as pessoas a Cristo. 9h40, eu preciso terminar. Sabe, se eu fosse hoje colocar para vocês qual é a maior diferença do profeta do velho pacto para o profeta do novo pacto, eu falaria uma coisa para vocês. Todos os profetas do velho pacto, eles tinham uma movimentação, tudo que eles faziam, os milagres que eles faziam, as manifestações externas que ocorriam, de coisas sobrenaturais, de fogo descer do céu, de tudo isso que eles faziam, irmãos, era subjetivo. Repita comigo, subjetivo. Ou seja, não era o objetivo principal. Havia uma mensagem por trás da mensagem. Toda a movimentação dos profetas do velho pacto apontavam para a vinda de um Messias, apontava para a vinda de um Salvador, de alguém que faria o que deveria ser feito para transformar a situação, para mudar a situação do homem. Então você pega todos os profetas do velho pacto, até João, que, como diz as escrituras, foi o último profeta da transição. Todos eles apontavam o caminho e a vinda. João ainda pregava nos seus dias: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Todos eles apontavam para a vinda de Cristo. Amém? Agora eu desafio você a pegar nas escrituras hoje, dentro do contexto do novo pacto, e você pegar e falar que um profeta hoje, ele continua se movimentando do mesmo jeito, apontando para uma vinda. Não, irmãos, hoje a movimentação do profeta do novo pacto não é apontar uma vinda, mas é apontar a manifestação daquele que já morreu e ressuscitou. Se eu fosse dizer para vocês a diferença do profeta do velho e do novo pacto é essa: o profeta do novo pacto, ele não faz você esperar, ele faz você manifestar, porque você é a habitação de Cristo. Paulo entendeu muito bem isso, ele disse, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Repita comigo, em. Essa palavra em fala de algo que estava nele. Ele não disse, aprove a Deus revelar o seu Filho para mim. Ele disse, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Romanos 8,19 diz: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que os filhos de Deus manifestam? Senão Cristo. Hoje, irmãos, a movimentação de um profeta do novo pacto é apontar e levar a igreja a manifestar.
Se você quer ouvir um profeta de ofício, você não vai mais ouvir o profeta de ofício falar assim para você assim, ó: irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque a gente veio buscar a nossa bênção. Não, você vai ouvir assim, ó, de um profeta de ofício, você vai ouvir assim: irmãos, nós estamos aqui hoje para manifestar, porque nós já fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. É diferente ou não é? Eu vou ler um texto aqui que para mim é muito top, cara. 1 Pedro 1,10. Olha que interessante esse texto. Depois você leia e releia ele em casa. Olha o que Pedro escreveu. Ele diz assim: foi exatamente a respeito dessa salvação, ele está falando do que aconteceu através de Cristo, que os profetas indagaram e examinaram. Pedro, no contexto que ele estava ali escrevendo a sua epístola, ele está falando, foi exatamente dessa salvação, de tudo isso que a gente está vivendo, Cristo morreu, ressuscitou e tal, foi exatamente disso que os profetas indagaram e examinaram, lá atrás. Os quais, olha que interessante, os quais lá atrás profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada. No versículo 11, 1 Pedro 1,10, agora o versículo 11. Buscando, olha o que os profetas lá atrás queriam. Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar, as glórias que seguiriam aquelas aflições. E a eles, olha que louco esse versículo 12. E a eles foi predito, repita comigo, predito. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregam o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Eu amo esse texto, pastor. Leia em casa esse texto, irmãos. Sabe o que Pedro está falando? Ele está falando assim, ó, os profetas do antigo pacto, eles indagavam, eles queriam entender o que eles estavam profetizando. Eles profetizavam acerca de algo que não ia acontecer com eles. Elias viu Jesus, irmãos, no tempo dele. Não, depois ele viu, depois eu falo para você que ele viu. Mas eles não experimentaram da promessa em vida. Eles profetizaram de um Salvador, mas eles não tiveram a vida junto com o Salvador para ser salvo em vida. Eles profetizaram de uma salvação que eles ali não experimentaram em vida. Eles profetizavam subjetivamente. Eles pegavam o contexto de uma nação rebelde que se desviava e eles profetizavam para aquela nação, mas inconsequentemente eles estavam de forma subjetiva profetizando para aquilo que ia acontecer em Cristo. Então a movimentação dos profetas do velho pacto apontavam para algo que ia acontecer, ia ser manifesto de forma plena em Cristo. No entanto, o escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, ele escreve e diz que as coisas do velho pacto eram como sombras daquilo que aconteceria no novo pacto. Não tem como mais eu, como um profeta de ofício, querer me movimentar igual os profetas do velho pacto. Não dá. E assim eu vou encerrar aqui, ó. Os profetas do novo pacto apontam para a manifestação daquele que já veio e está dentro de nós. Efésios 3:4. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelada pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3:4. Irmãos, tinha mais algumas coisas aqui, mas eu creio que até aqui é o que o Senhor nos permite chegar. Mover profético e ofício do profeta são coisas diferentes, que caminham juntas, porque um mover profético sem uma direção e uma ordem pode dar dando espaço para um espírito chamado Jezabel. A gente precisa ter discernimento de espírito, irmãos, para não olhar tudo e achar que é profético, para não olhar toda a manifestação diante dos nossos olhos e achar que é o Espírito, porque pode haver uma manipulação diante dos seus olhos.
Jezabel sabe muito bem imitar o profético. Na realidade, o diabo sabe muito bem usar o profético. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo às vezes sabe mais usar o profético do que nós mesmos dentro da igreja. Porque o diabo sabe que se uma mãe olha para um filho e diante de uma revolta, de uma ira, ela libera uma palavra sobre a vida do seu filho, de ira, de raiva, aquela palavra é uma palavra profética. Que isso, profeta? Toda palavra não fica no ar. Toda palavra proferida busca um alvo. Quando o diabo incita uma mãe a liberar uma palavra sobre a vida de um filho, ele está usando o profético que Deus criou de forma detorcida para poder determinar uma sentença sobre a vida de alguém que vai se tornar um adulto com uma vida destruída. Identidades estão se perdendo dentro de casa. A gente acha que a gente perde nossos filhos para as drogas, para o mundo, né? Não. Os filhos se perdem dentro de casa. Às vezes uma palavra que você libera num profético distorcido, influenciado por Jezabel, você está condenando e decretando algo sobre a vida do seu filho. A gente às vezes não entende. Tem um livro lá no Sonho, lá na loja do Sonho, na editora que a gente lançou, do Lucas Marques, que fala: nenhuma palavra é inocente. É isso, amor? Nenhuma palavra é inocente. Isso fala do poder de uma palavra profética. E a gente tem vivido em dias, irmãos, que conferências como essa aqui, reuniões como essa aqui, que nós estamos fazendo, às vezes no dia de semana, sim, amanhã muitos eu sei que vão acordar cedo para trabalhar, eu também vou. Amanhã eu vou acordar bem cedo, tenho que ir para Campinas. Mas eu fico tão feliz em ver igrejas que têm dedicado sua vida para poder trazer a verdade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O mover profético de Deus, o genuíno, ele gera incômodo nas pessoas. E infelizmente às vezes as pessoas ainda estão presas a manifestações externas. Eu conheço alguns profetas e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que têm chamado, que são genuínos no coração, mas que estão com uma visão distorcida do que é o profético. E o pior, estão reproduzindo isso. Estão reproduzindo, cara, ajuntamentos proféticos sem direção. Ajuntamentos proféticos, cara, com pessoas genuínas, mas distorcidas. O Cristiano fala uma coisa muito louca, né? Ele fala que você pode estar honestamente enganado. Você pode estar honestamente, você é uma pessoa honesta, você está honestamente enganado. Mas o dia que você descobre a verdade, você tem duas opções. Você tem a opção de entrar na verdade, custe a quem doer, ou deixar de ser honesto. E eu sei que tem muita gente honesta que infelizmente está honestamente enganada. E eu não quero falar assim com um tom de eu sou o cara, eu conheço tudo. Não, irmãos, nós estamos se dedicando a nossa vida a ouvir Deus, cara. A ouvir o que Deus tem para esse tempo, a ouvir o que Deus tem para essa geração que nós estamos. Eu não sei se você entende, mas a igreja do Senhor, ela é geracional. Nós estamos com projetos poderosíssimos lá na casa sobre família. Começamos agora um projeto que é por faixa etária de casamento. É um projeto que vai atender casados de 0 a 5 anos, casados de 6 a 10 anos, casados de 11 a 15, de 16 a 20 e de 21 a 25. Nós vamos tratar com faixa etárias de casamento. Sabe por quê? Porque tem muita gente, irmão, que está se destruindo dentro da própria igreja. Famílias que deveriam ser ambientes seguros para os filhos crescerem e serem como uma flecha e dar continuidade àquilo que Cristo está fazendo. Sabe o que está acontecendo? Eles estão morrendo dentro de casa. Porque, eu vou terminar, a gente vê um problema que acontece na política. A gente está vendo a guerra política que a gente está vivendo na nação, né? Vocês estão vendo aí. E eu não estou aqui defendendo lado nenhum, estou dizendo, preste atenção. Se o presidente hoje, quando chegar na próxima eleição, ele sair, sabe qual vai ser o maior objetivo de quem entrar? É dar fim no que ele começou. E essa estratégia é demoníaca, porque é isso que o diabo faz na igreja. O diabo, ele impede a igreja de ser geracional.
E quando a igreja não entende que é geracional, ela trabalha só para aquela geração e não deixa sucessão. E aí quando acaba aquela geração, vem outro e fala assim: não gostei do jeito que eles faziam, vou recomeçar, vou fazer de novo. E aí começa tudo do zero. E as gerações perdem. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja geracional. E a gente precisa, nossa geração, e uma geração ela é contada de 40 anos, segundo a Bíblia. Nós precisamos preparar os nossos filhos, os nossos jovens, para que eles dêem continuidade naquilo que a gente está fazendo hoje. É isso. É o que a política não faz, né? E entender 5 ministérios é importante para essa geração, para que a próxima geração não viva o que nós vivemos como igreja. Eu creio na geração dos meus filhos, que eles não vão nem precisar perder tempo de falar de uma movimentação errada profética, porque eles vão estar vivendo o genuíno. E eu hoje, às vezes, eu tenho que perder tempo falando de coisa que acontecia, para mostrar que está fora do contexto do padrão de Deus, para a gente viver o padrão de Deus. Mas meus filhos não vão precisar voltar atrás, porque um dia o pai deles pregou, ofendeu alguns, mas trouxe a direção que Deus tinha para aquela geração, e eles vão estar vivendo o genuíno, e as próximas gerações deles vão estar vivendo algo mais poderoso ainda. E aí eu creio que, para mim, o maior fim escatológico, né? Um amante da escatologia, amo escatologia. Para mim o maior fim escatológico não está em Apocalipse. Para mim o maior fim escatológico está nas cartas de Paulo. E uma delas é quando Paulo diz assim, que vai chegar um dia que o filho vai submeter tudo ao pai, e Deus vai ser tudo em todos. Que é outro fim escatológico que não está em escatologia? Efésios 4:12. Vai chegar um dia que todos vão viver a unidade da fé, a plena estatura do varão perfeito. Isso para mim é o maior fim escatológico. Isso aí é para outro dia. Vamos colocar de pé, vamos orar. Às vezes eu sinto uma incoerência, cara. Às vezes eu sinto uma igreja querendo que aconteça um ato escatológico que destrua o mundo, para resolver logo, né? Porque não tem jeito. É muito mais fácil, né? Alguém vem, resolve tudo, acaba com tudo, e a gente vai viver algo melhor. Mas infelizmente, irmãos, isso parece contraditório, aonde a minha Bíblia e a sua diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos. Uma igreja querendo sair que destrua tudo, e a Bíblia dizendo que a criação precisa dos filhos. Eu quero ficar.